Hello there and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E nós estamos em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Na aula de hoje, eu gostaria de trabalhar com você a seguinte frase: Life is what we make it. Always has been, always will be. Essa frase é uma frase que eu gosto muito, porque ela realmente trabalha um pouco mais o que eu já vivenciei na minha vida, né? Então, eu trago para você aqui um conhecimento de existência minha, pessoal, porque a frase diz que a vida é o que nós fazemos dela, e sempre foi assim e sempre será assim. E é verdade. Quando eu vivi um momento de muita dor e muito sofrimento, no ano de 2016, onde, devido a um investimento financeiro equivocado, eu perdi tudo na minha vida, literalmente tudo, e fui dormir na rua e passar fome, de fato. Essa frase, não necessariamente essa frase, mas essa ideia, ela realmente alterou o meu pensamento naquela época e me fez cair em si, né? Entender que a vida é o que a gente faz dela. Não adianta a gente reclamar ou deixar a responsabilidade nas costas de outra pessoa ou de outra circunstância. Isso não vai alterar a nossa história. Então, vamos começar do início da nossa frase. Life is what we make it. Ou seja, a vida é o que nós fazemos dela. E aqui é importante, eu trouxe aqui inclusive em destaque, circulado para você, é importante você lembrar que se você quer ter uma vida diferente, você precisa fazer essa vida acontecer para você. Não dá para ficar simplesmente esperando, né, que quem sabe um dia, talvez. Se você, falando de inglês, quer falar inglês fluente de verdade, é importante que você faça isso acontecer na sua vida. Não dá para ficar esperando, quem sabe um dia, talvez. Entende o que eu quero dizer? E aí, para você identificar se você está no caminho certo ou não, é importante que você observe os resultados, porque contra fatos não há argumentos. Se você observar os resultados, você entenderá muito bem se você precisa alterar o caminho ou não. Ou seja, se você anda estudando sozinho, por exemplo, e você não tem os resultados que você deseja, ou seja, se você ainda não chegou até a sua fluência, e se você está fazendo isso durante um bom tempo já, talvez anos, quem sabe, e ainda não alcançou a sua fluência, está na hora de rever. Está na hora de olhar para trás, ver o que foi feito, está na hora de olhar para o hoje, ver o que está sendo feito, para você não repetir a mesma coisa no amanhã, caso contrário, os resultados serão os mesmos. Se você está, talvez, matriculado em um curso de inglês, e você está anos e anos e anos ali, enrolando, e não fala inglês, gente, está na hora de você rever aquilo que precisa ser feito, porque o que foi feito trouxe você até esse momento. E o que você fará de agora em diante é o que vai alterar os resultados que você deseja. E para isso, você vai precisar de knowledge. É importante que você tenha conhecimento. Como é que eu vou saber como que eu vou alterar esses caminhos, né? Como é que eu vou saber como que eu vou fazer, ou o que exatamente eu vou fazer para poder mudar a minha história, para poder alcançar a fluência, trazendo mais especificamente para o nosso contexto linguístico. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de conhecimento. Não dá para ficar dando murro em ponta de faca, não dá para ficar vivendo na base da tentativa e erro. Olha, a tentativa e erro muitas vezes levam os alunos a se frustrarem, porque eles tentam e não conseguem, e por não conseguirem, eles acham que o problema está neles ou nelas, e não está. O problema não está em você, o problema está na falta de conhecimento que você possui nesse momento. Se você aprender o como hoje, você vai realizar amanhã. Percebe a diferença? Então, conhecimento é poder. E aí, trazendo novamente para a minha vida, quando eu passava fome nessa época, eu me lembro muito bem de pegar dinheiro emprestado com um tio meu e investir em conhecimento. Eu fui comprar curso. Exatamente, eu fui comprar curso. Eu não fui comprar comida. E olha que eu passava fome, né? Eu me virei ali com aquilo que eu precisava para sobreviver e eu fui investir em curso, porque eu não posso alterar o que é causa e o que é consequência. Eu preciso entender que não é porque eu não tenho dinheiro que eu não vou fazer o curso. É porque eu não faço o curso que eu não tenho dinheiro. Entende? Se você altera o que é causa e o que é consequência, você perde o sentido e você vive num looping que não termina nunca, fica rodando, 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 e você nunca sai do lugar. Então, se você quer sair do lugar, é importante que você invista em você, que você aprenda o passo a passo, que você pegue isso de alguém que já
já fez isso, já testou isso, já provou isso, já comprovou isso na vida de milhares de alunos e sabe o que está fazendo. Então, esse é o melhor caminho, é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido para você chegar até algum lugar. E eu trouxe, inclusive, aqui também uma frase de um cantor chamado B.J. Thomas, não sei se você o conhece, ele tem uma música chamada Raindrops Falling on My Head, muito legal, gosto demais. É uma música mais antiga, né? Ali por volta dos anos 50, 60, mas é muito bacana. E tem uma frase dessa música dele que ele diz assim: I'm never going to stop the rain by complaining. E é verdade, você não vai conseguir parar a chuva simplesmente por reclamar. Ah, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. E vai continuar chovendo, entende? Agora, se você está se preparando para a chuva com uma tendazinha e vem aquele vento forte, lá se foi a sua preparação. Se você está se preparando para a chuva com uma casa de concreto, com base forte, tanto faz se chove forte ou fraco, você está seguro, segura dentro da sua própria casa. Perceba que o que realmente importa é conhecimento. Por isso que eu digo, knowledge is power. Se você quer realmente alterar o caminho da sua vida, se você entendeu, olhando para os resultados, que você precisa de fazer algo diferente, então você precisa de conhecimento para fazer isso. Porque não basta simplesmente querer fazer. O mero querer, como as pessoas dizem por aí, a força de vontade te trouxe até aqui. Mas é o conhecimento que você precisa que te levará até onde você quer chegar. Tá ok? Beleza. Então, life is what we make it. A vida é o que nós fazemos dela. E aí, vem a segunda parte, always has been. Aqui é interessante porque na aula passada, se você não assistiu, recomendo que você volte e assista. Na aula passada nós falamos sobre o present perfect e falamos sobre um dos usos do present perfect, aí mais na ideia de passado. Hoje eu quero trazer um segundo uso do present perfect. Então, novamente eu repito, se você não assistiu a aula passada, assista a aula passada porque ela vai te ajudar muito, tá? Essa é a nossa aula 17, a aula 16 está aí disponível para você, você pode assisti-la, assista e você terá o segundo uso do present perfect, que vai te auxiliar bastante, aliás, é o mais usado. Hoje eu trouxe o present perfect sendo utilizado aqui como um fato, né? E é muito comum nós vermos isso também. E aí a frase diz, always has been, ou seja, sempre foi. Sim, nós temos uma ideia de passado, né? Foi é passado, né? Só que nós entendemos que sempre foi, mas ainda tem uma continuidade no presente, percebe? Sempre foi assim, e quer dizer que está sendo, nesse caso, assim ainda. Eu trouxe dois exemplos aqui para contextualizar isso para você, eu acredito que vai facilitar o seu entendimento. Olha a frase. São Paulo has been the largest city in Brazil. E São Paulo é a maior cidade no Brasil, não é? Sempre foi a maior cidade. Bom, sempre foi, eu não tenho certeza. Eu precisaria de uma pesquisa maior, mas o que eu quero dizer é, ela foi no passado e ela continua sendo no presente. É um fato. Entende o que eu quero dizer? Olha o segundo exemplo, ó. I have been an English teacher since 1999. Eu regressei ao Brasil em 1999. E quando eu voltei ao Brasil, se você não conhece a minha história, eu nem em português sabia falar direito. E hoje eu falo com muita fluência, né? E sem sotaque algum, então fica até difícil para as pessoas imaginarem isso. Mas quando eu cheguei ao Brasil, eu precisei fazer cursinho de português mesmo. E aprender o idioma de fato. E foi muito doloroso para mim, eu confesso, foi muito difícil. Muitas vezes eu falava inglês na rua com as pessoas sem querer, entrava nas lojas conversando inglês, era uma loucura só. Meu cérebro não entendia muito bem o que estava acontecendo, demorei um certo tempo para poder fazer isso. Mas a frase diz, I have been an English teacher since 1999. Desde que cheguei ao Brasil, eu me tornei professor de inglês. Aliás, por acaso, tá? Eu não me preparei, não estudei inicialmente para me tornar professor de inglês. Inclusive, a minha tia foi quem conseguiu o emprego de professor de inglês para mim, na época, num cursinho pré-vestibular, e o argumento que ela utilizou para que eu trabalhasse lá foi que eu aprenderia o português. Ela havia ido e conversado com o dono do cursinho e dito que, e conseguido ali para mim uma troca. Eu faria as aulas de português nesse cursinho de graça. E esse foi o argumento que ela usou para me convencer e realmente me convenceu.
Eu fui, dei a primeira aula, gostei e estou fazendo isso até o dia de hoje. Olha que bacana. Então, desde 99, nós temos aqui a palavra since. Desde 99, eu sou professor de inglês. E eu faço isso desde que cheguei ao Brasil. Perceba que nós não temos um tempo específico. É 99, sim, mas não é um tempo específico. Entende? E nós estamos falando de algo que aconteceu no passado, mas que continua acontecendo no presente. Ok? Então, essa ideia, quando nós falamos disso, nós estamos dando tem uma conotação de algo que aconteceu e continua acontecendo. Quando nós nós falamos de algo que já se passou e continua acontecendo como fato, então a gente usa o has been. Ou, melhor dizendo, a gente usa o present perfect também nesse caso. Porque, como mencionado na aula anterior, você vai utilizar o have ou has, dependendo do sujeito, e vai utilizar o passado particípio do verbo. Então, novamente eu repito, se você não assistiu a aula anterior, possivelmente você esteja se sentindo um pouco perdido nesse momento. Volte, assista a aula anterior e esse conhecimento aqui agora fará total sentido para você, tá bom? Show de bola. Então, dando sequência, nós temos aqui always will be, finalzinho da nossa frase, always will be. E aqui a gente está dizendo que sempre será. Aqui eu quero ressaltar para você, e eu trouxe 2 exemplos para falar sobre isso, quero ressaltar para você a estrutura da frase e o uso do advérbio de tempo always. Porque, inclusive, em aulas anteriores eu também mencionei isso, falei sobre todos os advérbios de tempo, né? E falei sobre como utilizá-los em uma frase. Antes do verbo, depois do verbo. Se você não assistiu, volte e assista. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a sua vida. E nesse caso aqui, nós estamos falando do verbo to be, will be. Esse be no final é o verbo to be. E nós estamos falando de futuro porque a gente está usando will, por isso sempre será. O uso do always aqui, em uma frase normal, digamos assim, deveria estar depois do will e antes do be. E aí eu trouxe o exemplo, ó. My family will always be important for me. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha família sempre será importante para mim. Não sei você, mas para mim a minha família é algo extremamente importante. E quando eu digo isso, quando eu digo essa frase, em inglês, a estrutura das frases ela é fixa, ela não é tão variável quanto no português. Então, quando você aprende uma vez, você aprende para sempre. Então, lembre-se que quando a gente usa um advérbio de tempo, seja always, sometimes, never, seldom, usually, conforme mencionado nas aulas anteriores, onde eu explico isso em detalhes, você vai utilizá-lo antes do verbo to be, sempre antes do verbo to be. Então, como nós estamos falando de futuro, estamos utilizando o will, você usa ele depois do will, mas antes do verbo to be, colado no verbo to be. Bom, Marcelo, mas na frase que você trouxe, ele está sendo usado antes do will, né? Ó, always will be, e aqui always has been. Sim, é verdade. Mas lembre-se que nós estamos falando de uma frase chamada de frase de efeito, né? Então, existe aqui uma espécie de uma licença poética para isso. Então, a pessoa está dando ênfase à palavra always. Ela quer mesmo dizer, ó, é sempre assim, sempre foi, sempre será. Então, quando se faz isso, pela licença poética, existe essa possibilidade. Mas se você está criando as suas próprias frases em inglês, lembre-se que é importante colocar o always antes do verbo to be, ok? Coladinho nele ali, tá? A segunda frase que eu trouxe aqui para você, ó, traveling will always be a good option. Não sei você, mas eu particularmente amo viajar. Então, para mim, viajar sempre será uma boa opção. E aí, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você compartilha das mesmas ideias que eu, se a família é importante para você e se viajar também sempre será uma boa opção para você. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua história, tá? E sobre os seus gostos, tá ok? Alright, então a frase foi, life is what we make it, always has been, always will be. Então, lembre-se, você precisa fazer a sua vida acontecer para você. E não adianta reclamar, porque a chuva não vai parar. Como dizia Bruce Lee, esperar que a vida seja justa é o mesmo que esperar que um leão, ao te encontrar, seja herbívoro ou vegetariano, né? Não vai acontecer, a vida é o que é, e a gente é que precisa fazê-la melhor para nós mesmos, tá?
Mas para isso você precisa de conhecimento e precisa de pagar o preço. É importante que você invista em você, tá bom? É isso aí. Faça de você, faça da sua vida uma vida melhor. Construa para si mesmo uma vida melhor. E eu sou um grande exemplo disso. Você pode chegar lá igualmente. Não porque você é igual a mim, porque cada ser humano é diferente um do outro, mas porque você possui um cérebro capaz de aprender. Tudo o que você precisa é saber o como fazer e você certamente irá realizar. Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato comigo, tá? O meu número de WhatsApp está aqui na tela para você. Você pode falar diretamente comigo no privado. Inclusive, se você desejar participar da nossa imersão Inglês Fluent Wave, para aprender esse como gratuitamente, você só precisa acessar waveidiomas.com. Também está aqui abaixo na tela. Acesse waveidiomas.com, preencha o seu cadastro rápido e simples. Não se esqueça, lembre-se de colocar o DDD, tá? Se você não coloca o DDD, eu não consigo te mandar uma mensagem via WhatsApp. E aguarde, porque o melhor ainda está por vir, né? Tudo que a gente precisa é do conhecimento certo. E isso eu entrego dentro da imersão, ok? Se esse vídeo foi legal para você, se te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu joinha e deixa um comentário para eu saber se eu consegui alterar a sua história positivamente, nem que seja um pouquinho, tá ok? My name is Marcelo Dutra. It was a pleasure being here with you, and I'll see you next time on our next class. Take care and see you later.